temos ainda uma pergunta do nosso painel, desculpem, do Armindo. Desculpa, tem uma pergunta muito específica. Por favor. Antes queria parabenizar o Venâncio Mondlane pelo esse desafio nobre de concorrer a essas eleições e saudar toda a plateia. Moçambique tem vindo nos últimos anos a testemunhar um crescimento sem precedente da economia informal. Para testemunhar isso, só basta sair aqui na rua, vamos ver quantas pessoas estão a vender bolachas na estrada. Mas também fora disso, o Instituto Nacional de Estatística já diz que mais de 80% da população economicamente ativa está na economia informal. Por outras palavras, quase todos os moçambicanos têm um pedacinho do setor informal na sua família. Agora a questão que eu coloco é, diante desta realidade, caso seja eleito, vai se conformar com a situação? Caso não, o que vai fazer e como vai fazer? Obrigado. Ok, muito obrigado, mais velho, pela pergunta. Só espero que depois não aconteça o que aconteceu no programa passado, que alguém dizia assim, epa, não é para fazer cópia do manifesto da autarquia que essa eleição geral. Então, esta matéria, como do setor informal que o município lida com isto, espero não confundir as águas, né? Mas, relativamente a isto, eu acho que é uma pergunta de fato interessante, porque traz aqui um dado de fato até que leva-nos à reflexão. Porque os dados do Ministério do Trabalho sobre a situação do emprego em Moçambique diz que Moçambique só tem 20% de desempregados. Então, está dando um dado que eu também concordo, mas é só para dizer que é um assunto para a gente refletir. Como é que os dados oficiais do Ministério do Trabalho dizem que só temos 20% de desemprego, mas está provado que temos 80% da população economicamente ativa no setor informal? Bom, mas a resposta para isso também é muito simples. O que acontece é que os inquéritos sobre o emprego, na verdade, não são inquéritos sobre o emprego, são inquéritos sobre o trabalho. Portanto, eles fazem inquéritos e procuram saber, uma das perguntas sacramentais que é feita é: qual a atividade que você desempenhou nos últimos 3 dias? Então a pessoa diz, ou vender crédito, ou vender amendoim, eles entendem que a pessoa estava a trabalhar, então é colocado nas pessoas que têm emprego, lógico. É por isso que no fim, o Ministério do Trabalho diz que só 20% é que não trabalha. Quer dizer, tem que encontrar mesmo daquelas pessoas que estão tão conformadas que perguntam durante 2 dias, está no muro, não está a fazer mesmo nada. E nos últimos 3 dias também não fez nada. Então são esses que são considerados como o desemprego em Moçambique, esses 20%. Né? Então, mas em relação a essa questão aqui, de fato é importante. Uma das questões é preciso encarar o setor informal como um setor chave para a nossa vida económica e social. E não hoje a percepção que se tem do setor informal é sempre de uma área como se fosse uma área subversiva, como se fosse uma área a combater, como se fosse alguma coisa que constitui uma nódoa para o país. Então temos que acabar, quase que a percepção é de combater o setor informal. Portanto, é preciso agora entender o setor informal como um parceiro do próprio Estado. Um parceiro para as nossas políticas de desenvolvimento e as nossas políticas económicas. Então, uma das questões importantes, de fato, é a inventariação. Nós temos de saber quem são essas pessoas que estão no setor informal, onde é que elas praticam essas atividades, e porque a partir disso também até é benéfico para o Estado, porque as taxas são cobradas a estas pessoas e neste momento só em uma inventariação a gente nunca tem certeza se aquilo que foi cobrado é exatamente o que devia ser cobrado. Então, este é o primeiro ponto. O segundo ponto, alguns dizem que é preciso converter o informal em formal, mas é muito problemático, não é uma medida assim tão simples, mas é preciso dar um reconhecimento a essas pessoas. Uma das medidas que eu pessoalmente tinha pensado nisso, isso já não é do manifesto, não é do grupo, mas uma ideia mesmo muito pessoal, é a atribuição de um operador informal autorizado. São um operador informal autorizado no sentido que não tem uma licença formal como um alvará, mas ele é reconhecido pelo Estado como um agente econômico, apesar de estar no setor informal.
Isso é uma forma também de valorizar e também a partir dessa valorização nós podemos fazer um link com também a proteção social, que muitas vezes este é outro problema que tem. Há pessoas que estão no setor informal, eu pessoalmente conheci várias, porque é uma das áreas que ao longo da minha vida tive muitas batalhas em defesa do pessoal do setor informal. Há pessoas que estão no setor informal há 40 anos, que já formaram filhos que têm mestrado, outros têm PhD, alguns já estão a caminho do cátedra, mas a mãe ainda está no setor informal. Portanto, significa que é uma atividade fundamental e até digo mais, é uma atividade que até serve de escape e de alívio para a estabilidade social do país. Porque se esta gente não estivesse no setor informal, imagina o potencial de instabilidade para um país ter todas essas pessoas sem absolutamente fazer nada. Então, o setor informal, na verdade, até um alívio, é um benefício para o Estado e para a estabilidade social e económica. Então é preciso começarmos a criar instrumentos que valorizem essas pessoas e também que lhes garantam algum sustento no futuro. Portanto, há a proteção social, a contribuição para a segurança social, isto é extremamente importante. Encontrei senhoras que me viram a nascer, que estavam no setor informal, eu fui-lhes encontrar agora, adulto, por exemplo, num dos mercados que eu estive numa batalha lá durante 6 meses para as defender, ela já com cabelos brancos, viu-me crescer e ela continua lá. Eu a perguntar, mas depois disso o que é que fazes? Só Deus sabe, isso não pode acontecer. Então, esta questão da proteção social, da segurança social é extremamente importante, o reconhecimento da atividade, a inventariação dessas pessoas e a atribuição de um reconhecimento do Estado pelaquela atividade. Isto é importante. Agora, há outros aspectos, naturalmente, aspectos do ordenamento, onde é que devem ficar, onde é que não devem ficar. Isso é outra questão. Mas em termos de filosofia de encarar o setor informal, para mim era esta. E a partir deste cartão do operador do setor informal autorizado, o que isto vai permitir? Vai lhe permitir também ter acesso há fundos específicos que existem nos municípios, que é para atividades da dimensão que eles praticam. Então, a partir deste reconhecimento, a partir deste cartão, podem chegar no município e concorrer, por exemplo, para os fundos das iniciativas locais, que é um fundo que existe, que está lá. Não é? Então, podem concorrer, podem fazer crescer os seus negócios com alguma tranquilidade. Então, é preciso que eu, em termos gerais, criar mecanismos de garantia, de proteção desta atividade, porque é uma atividade extremamente útil para a estabilidade do país. Só para terminar, há um relatório de uma organização de mulheres, acho que chama-se WILSA, espero estar a pronunciar bem, WILSA com W-I-L-S, que produziu um relatório sobre as mulheres do setor informal durante o período da Covid-19. É impressionante, impressionante. Naquela altura que estávamos todos, como é que se diz? Não é quarentena, estávamos, qual é o termo? Estávamos confinados, mas o termo não é esse, estávamos, não é quarentena, toda a gente já se esqueceu, o Covid passou há muito tempo. Então, tudo bem, naquele período em que tínhamos restrições de estávamos confinados, o estudo mostra uma coisa, um dado extremamente importante. Diz que durante o período da Covid-19, 80% das famílias na cidade de Maputo foram sustentadas pelo trabalho das mulheres do setor informal. Significa que se estas mulheres elas não estivessem a trabalhar no período que era proibido trabalhar, portanto, trabalharam de forma que ilegal, furaram cerco para alimentar as suas famílias, significa que teríamos uma tragédia humanitária durante o período da Covid-19 aqui na cidade de Maputo. Portanto, foram essas mulheres do setor informal que sustentaram 80% da economia da cidade de Maputo. Portanto, isto é brincadeira, é um assunto sério. Então, é preciso, de facto, valorização, é preciso, de facto, trabalhar com o setor informal como um parceiro do Estado, como um parceiro da estabilidade económica e social. Muito obrigado. Muito obrigado. Então, volto.